Muito bom dia, meu irmão e minha irmã. A paz do Senhor Jesus seja sobre todos nós nesse dia tão maravilhoso que o Senhor fez para nós. Eu sou o pastor Clodoaldo. Todos os dias estamos aí às 6 horas da manhã, buscando a presença de Deus, orando, clamando, aprendendo da palavra do Senhor, e Deus tem nos ensinado muito, não é verdade? E hoje nós vamos dar continuidade ao tema que nós vimos ontem, né? E eu quero falar com você hoje sobre vestes proféticas. Esse é o tema da nossa devocional de hoje, a segunda parte. No texto de Êxodo, capítulo 28, versículo 4, nos diz assim: São estas as vestes que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão, para que o sacerdote Arão e seus filhos me sirvam como sacerdotes. Eles farão essas vestes sagradas e usarão linho fino, fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Como eu disse para você ontem, nesse capítulo aqui, o Senhor está orientando a Moisés para que ele pudesse fazer roupas especiais para os sacerdotes que ministravam diante da presença do Senhor no tabernáculo. E é muito interessante como que o Senhor entrega aqueles devidos detalhes, né, de cada vestimento, e tornando aquilo tudo consagrado ao Senhor. Então a vestimenta ali, a gente percebe que ela era como uma armadura diante do poder de Deus, o Senhor. E ela era tão importante, né, como nós falamos aqui ontem, que quando Deus foi tirar a vida de Arão, o Senhor pediu que Moisés despisse ele, tirasse a roupa, porque a roupa representava o investimento de autoridade de Deus na vida de Arão. E a primeira questão que nós vimos aqui, né, irmãos, é que a Bíblia nos fala, nos mostra que nós somos sacerdotes uns dos outros. E essa é a doutrina da Igreja Reformada. E então, nós podemos crer também que somos sacerdotes e devemos ter essa vestimenta, não uma vestimenta física, mas uma ideia, um símbolo para nós na nossa vida espiritual. E vamos ver o que cada uma delas nos mostra, né? E nos traz essa simbologia. Nós já vimos ontem sobre o peitoral e sobre o colete sacerdotal e o manto. E hoje nós vamos falar sobre as seguintes vestes dos sacerdotes e analisando profeticamente o que quer dizer para nós. A túnica bordada era uma vestimenta de baixo que cobria as partes íntimas. Era como um vestido que fazia a separação do corpo e das vestes sagradas. Nós aprendemos aqui então que precisamos saber separar o físico do espiritual. Há muitas coisas em nossa vida que são parte física, né? E precisamos respeitá-las. Não podemos espiritualizar tudo e nem deixar a carnalidade se misturar com a espiritualidade. Eu estou falando aqui, me lembro de uma vez que o meu filho estava passando muito mal, ele era garoto ainda, tinha uns 3 aninhos a 4, e eu orei ao Senhor, e Deus incomodou para que eu o levasse no hospital, mas eu falei, não, em nome de Jesus ele está curado. Mas quando foi pela madrugada, ele acordou passando muito mal e eu tive que levar ele para o hospital, e o médico disse, olha, se você não o trouxesse rápido, ele estava se desidratando, estava com muita diarreia e vômito, né? Poderia acontecer algo pior. Então, a gente não pode misturar o espiritual com o físico, né? Há coisas que são físicas e outras espirituais. E nós sabemos que uma coisa também influencia a outra. Se nós não cuidarmos bem da parte física, ela vai afetar a nossa vida espiritual, como é o caso do mau uso do corpo, quando a pessoa usa drogas, bebidas, a prostituição, ou o contrário também. Quando nós estamos muito mal espiritualmente, isso também vai atacar a nossa vida física, como quando a gente sente mágoas, rancores, ressentimentos, eles atingem o nosso coração, trazendo assim as chamadas doenças psicossomáticas, doenças da alma que vêm atacar o nosso corpo físico. Uma outra veste que o sacerdote tinha era um turbante. Essa peça, ela haveria de cobrir a cabeça, ou seja, a mente, o lugar das ideias, lugar das decisões, lugar que deveria e deve ser protegido, pois é um lugar que o inimigo gosta muito de atacar. Ele, o diabo, fez isso com Jesus, atacou a mente de Jesus, também atacou a vida de Eva, né? E com muitos outros também na Bíblia, lançando o quê? Tentações e ideias malignas. A nossa mente deve ser protegida pela palavra. Quanto mais nós conhecemos a palavra, mais teremos essa proteção na nossa mente.
Não podemos deixar a nossa mente vazia ou confusa, porque senão ela vai virar um lugar perfeito para Satanás injetar as suas maldades e as suas ideias. Uma outra peça do vestuário do sacerdote era o cinturão. Nós podemos ver duas alusões proféticas com relação ao cinturão. A primeira seria para firmar as peças do vestuário, para que a honra, a nudez do sacerdote não viesse assim a aparecer. E a outra é que no cinturão leva-se armas ou objetos de necessidades, não é? Nós, como cristãos, precisamos ter as nossas armas espirituais conosco. Armas essas que são a oração, o jejum, a leitura da palavra, a vida devocional, como a gente faz todo dia aqui, nessa devocional que a gente faz da Bíblia capítulo por capítulo, o serviço cristão, tudo isso tem que estar em dia. E nós devemos tomar cuidado para que as nossas vergonhas não sejam expostas. Sempre clamarmos por perdão ao Senhor Jesus e pedir assim a cobertura do seu sangue. E ainda havia outras partes da roupa, né, do sacerdote, a diadema, onde Arão levava o termo consagrado ao Senhor, por escrito, né, nesse arco em sua cabeça, para que a culpa do povo fosse apresentada diante do Senhor. Aqui também aludindo hoje ao nosso pedido de perdão pela nossa nação, pela culpa, né, para que a culpa não venha sobre os nossos filhos. Alusão ainda dessa diadema quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, pois a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, temos em nossa vida a cobertura do sangue de Jesus, o que nos torna consagrados, separados para o Senhor. Ainda tinha a outra peça que era o calção. Essa peça servia para cobrir as partes íntimas do homem diante do Senhor, uma veste que alude ao respeito e ao temor que nós temos que ter por Deus e pela sua presença. Há uma coisa muito interessante ainda, né? Aliás, duas, para falar das vestes. Na barra da veste tinha sinos de ouro, e esses ficavam na borda, né, no finalzinho do vestido ali, e quando o sacerdote entrava ou saía do lugar santíssimo, que uma vez por ano ele ia apresentar o sacrifício de pedido de perdão do povo, eles, né, os sinos, balançavam e diziam que o sacerdote estava vivo, e que ele experimentou a presença de Deus e ainda continuava vivo, e que assim o povo ganhava mais um ano de perdão. Nós precisamos ter esses sinais do perdão de Deus em nossa vida, para que as pessoas ouçam que o nosso Deus nos perdoou. E por fim, teria as romãs bordadas nas vestes do sacerdote. Essas romãs representavam a lei do Senhor, porque a quantidade de sementes que há na romã era a mesma quantidade das leis que os judeus tinham que cumprir diante do Senhor. Nós não estamos mais debaixo dessas leis, pois Jesus cumpriu todas elas para a nossa salvação. Mas é claro que nós não podemos viver de qualquer maneira. Temos que ter um modo de vida, um estilo de vida que venha condizer com o amor e a bondade do Senhor para conosco. Concluindo, então, o que podemos ver é que tudo nas vestes sacerdotais tinha um significado importante para as nossas vidas. Eram símbolos de como a nossa vida precisa ser na presença do nosso Deus. Eu quero orar por você agora e também pelas nossas necessidades na nossa corrente de oração. Oremos, então. Nosso Deus, muito obrigado pela sua palavra, que demonstra, Pai, através das vestes dos sacerdotes, como que nós temos, ó Deus, que tomar cuidado, ó Deus, com a nossa vida espiritual, da oração, da palavra, buscando direção, ocupando a nossa mente com as coisas boas do Senhor, tomando cuidado, Deus, com as nossas partes físicas e espiritual, que o Senhor, Pai, possa nos ajudar a cumprir, ó Deus, e viver de acordo com a vontade do Senhor, e que haja sempre em nossa vida o termo consagrados, separados ao Senhor. É a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus, também clamando ao Senhor por aqueles que estão em sofrimento, abatidos, derrotados, meu Pai, quem sabe, ó Deus, passando sufocos espirituais, que a boa mão do Senhor esteja, Pai, sobre cada vida. Abençoe o meu irmão, a minha irmã, que todos sejam cheios do Teu Espírito Santo e o Senhor possa estar renovando, Deus, suas vidas na autoridade do nome de Jesus. Repreende todo o mal, repreende, ó Deus, toda a seta do diabo, toda a seta do maligno. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos que os Teus anjos fortes e poderosos, com espadas de fogo desembainhada, estejam
estejam, ó Deus, ao redor da vida dessa pessoa, da vida do meu irmão e da vida dessa família. Em nome de Jesus nós oramos e lançamos toda a sorte de bênção sobre a vida de todos os teus servos, em nome de Jesus. Amém. Glórias sejam dadas ao Senhor. Muito obrigado, meu irmão, por estar junto com a gente nessa corrente de fé e de oração. Eu sou o pastor Clodoaldo. Todos os dias às 6 horas da manhã estamos aí em oração, aprendendo da palavra do Senhor e orando para que a gente tenha um bom dia na presença de Deus. Amém? Que Deus assim desde já te abençoe, tá legal? Compartilhe essa mensagem aí, por gentileza, nas suas redes sociais aí de YouTube, Instagram e também no Facebook e no Telegram, tá legal? Um grande abraço para você, tenha um excelente dia, Deus te abençoe e a paz do Senhor.